Hoje nós temos uma presença ilustre, o professor Marcelo Castier, professor em engenheiro químico, ele é formado na COP, uma das mais importantes escolas de engenharia do país. O professor Marcelo, ele atua, atualmente ele está na Universidade do Paraguai, e também é professor na Universidade Paraguai-Alemanha, São Lourenço, e também atua na Universidade Texas A&M, no Catar. Então, o professor, ele é bastante, uma pessoa, o tema que a gente vai discutir, bastante adequado para a aula de hoje, um representante aí das energias primárias, e eu então dou as boas-vindas ao professor Marcelo. Espero que estejam me ouvindo bem. Muito obrigado pelas boas-vindas. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês no dia de hoje. O professor Marcelo, o senhor é natural de onde, professor? Eu sou natural da cidade do Rio de Janeiro, e eu morei no Rio de Janeiro praticamente até os meus 28 anos, aproximadamente. Eu não morei fora do Rio durante a minha formação. Eu só saí do Rio de Janeiro realmente para quando eu fui fazer meu doutorado, que eu fiz no exterior. Ah, sim, o senhor fez o senhor estudou na COP a graduação, então. A COP é uma escola de pós-graduação dentro da estrutura da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu fiz a graduação também na UFRJ, na Escola de Química, que apesar do nome, né, Escola de Química, é de fato a escola que dá o curso de Engenharia Química. Então eu fui aluno na graduação da Escola de Química e da pós-graduação do Programa de Engenharia Química da COP. Eles estão separados fisicamente por uma distância de 50 metros, um prédio do outro. E, então, graduação e mestrado na UFRJ, e, posteriormente, eu fiz o meu doutorado na Universidade Técnica da Dinamarca, que, na época, era e continua sendo um centro muito importante de termodinâmica aplicada à engenharia química. Eu não sei se na plateia engenheiros químicos, mas se há, talvez eles já tenham escutado falar de métodos de contribuição de grupos, o método Unifac. O meu orientador de doutorado foi um dos criadores do método Unifac, um método muito usado para calcular propriedades de fluidos usando a técnica de contribuição de grupos. Então, graduação foi no Brasil, graduação e mestrado no Brasil, e o doutorado foi na Dinamarca. Certo. E o senhor também tem um site de termodinâmica, né? Se eu poder falar uma palavra sobre o site. Sim. Então, eu, junto com um professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o professor André Zuber, nós temos um canal no YouTube chamado Iothermo, e esse canal ele tem material didático, essencialmente aulas de termodinâmica. Há algum tempo, inicialmente eram aulas, vamos dizer, esparsas sobre temas específicos. Recentemente, o professor André começou a fazer um trabalho muito bonito de colocar como consequência da pandemia, ele está colocando o curso completo de Termodinâmica 2 num curso típico de Engenharia Química, que é a parte de equilíbrio de fases, equilíbrio químico, cálculo de propriedades de misturas. Então, está sendo colocado um curso completo, já deve haver aí pelo menos umas 40 aulas em sequência, muito bem organizado. E, além do material didático, nós fazemos também entrevistas. Recentemente, por exemplo, eu fiz uma entrevista com os coautores, os co-organizadores de um livro que o professor Leonardo escreveu sobre síntese de projetos em engenharia. Um livro foi lançado há pouco tempo e a gente fez uma matéria
que foi divulgada no canal. E a gente tem feito isso, conversar com pessoas, tá para sair um vídeo, já fazendo propaganda, tá para sair um vídeo sobre empreendedorismo, e nós entrevistamos um engenheiro químico que é um dos fundadores da Chemtech, que foi uma empresa, é uma empresa de grande sucesso, e da Radix, que é uma outra empresa de grande sucesso na área de consultoria. Então, ele tem 30 e poucos anos de experiência na criação de empresas, e nós fizemos uma gravação, ainda não lançamos, mas já estão todos convidados a assinar o canal e o Termo no YouTube. Pode botar Iudo e Termo com H. Pode colocar no chat ali para o pessoal. Tá, depois eu coloco. Tá. E, professor, então a gente está bastante curioso para saber das suas pesquisas, da sua atuação profissional no campo da energia. Certo. Então, poderia contar um pouquinho para a gente sobre sim. Ponto. Sim. Eu, para dar uma ideia mais ou menos dos meus interesses profissionais, eu trabalho desde sempre, né, desde que eu estava no mestrado, na interface entre termodinâmica, modelos termodinâmicos, aplicações da termodinâmica e simulação de processos, fundamentalmente processos químicos. E esses dois têm sido os temas recorrentes nas coisas que eu faço. De maneira geral, eu tenho feito muito mais coisas voltadas para os temas relacionados a petróleo, gás, do que para fontes renováveis. Essa é a verdade, porque eu trabalhei como professor da UFRJ durante 18 anos, até 2006, de 92 a 2006, não, 88 a 2006, perdão, 18 anos, e, para quem não conhece, o campus da UFRJ está, na verdade, o Centro de Pesquisas da Petrobras, o CENPES, ele está dentro do campus da UFRJ. Então, existe uma relação muito fluida entre a Petrobras e a UFRJ, além do que você acaba conhecendo muitas pessoas pelo fato que nós estudamos na mesma escola. Então, existe uma tendência muito grande, evidentemente não é exclusiva, mas existe uma tendência muito grande a interagir com a Petrobras e com os interesses da Petrobras, e até hoje eu tenho, estou orientando, por exemplo, agora, nesse momento, um aluno da Petrobras no mestrado. Então, tem sido muito mais voltado para isso. Então, para dar uma ideia, e depois, né, na minha trajetória profissional, depois que eu saí da UFRJ, eu trabalhei por 4 anos nos Emirados Árabes, que é um grande produtor de petróleo, e trabalhei por mais 7 anos no Catar, que é um grande produtor de gás natural. E a vida vai te conduzindo a trabalhar em temas que são afins com a sociedade onde você está morando no momento. Então, de fato, o que eu tenho feito muito mais é trabalhar com temas voltados para óleo e gás. E nesse sentido, né, alguns dos projetos nos quais eu trabalhei ao longo da vida. Um deles é com o tema chamados fluidos confinados, que são fluidos que estão dentro de pequenos poros. O que isso tem a ver com o petróleo? Isso tem a ver com um shale oil, shale gas, que são depósitos de petróleo e gás nos quais os hidrocarbonetos se encontram dentro de pequenos poros. Então, quando você tem um fluido dentro de um pequeno poro, o comportamento dele é diferente de quando você tem o mesmo composto, por exemplo, estocado num grande tanque. O fato de que a distância entre a molécula do hidrocarboneto, vamos dizer, da molécula de metano e a parede é tão pequenininha, da ordem de nanômetros ou angstroms, em cada nanômetros, tipicamente, afeta o comportamento. E é importante entender esse comportamento se você quiser produzir, extrair gás natural, extrair petróleo de
poros tão apertados. Que tipo de injeção que você tem que fazer, o que acontece se você colocar água, o que acontece se você injetar CO2. Então, eu tenho feito trabalhos nessa linha, usando tanto simulação molecular, métodos tipo dinâmica molecular, quanto equações de estado. Então, essa é uma linha que, vamos dizer, de maneira indireta, tem a ver com energia, porque tem a ver com tecnologias para a produção de petróleo. Uma outra linha similar a essa é o desenvolvimento de novos materiais vamos dizer, em sílico, né, em silício, no computador, né, para a separação de gases na indústria, através de adsorção. Então, existem materiais chamados IFs e MOFs, MOF é Metal Organic Framework. Esses são materiais sintéticos porosos, né? Todo ano, quando surgem, estamos chegando à época do Prêmio Nobel, né? Sempre o professor Yagi, que é um professor da Universidade de Califórnia, que foi pioneiro no estudo desse tipo de material, ele sempre aparece na lista dos favoritos. Ele ainda não ganhou, mas todo ano ele está na lista dos favoritos, porque são materiais que você consegue sintetizar e dar a eles características de tamanho de poros específicos. Então, você quer fazer uma separação, por exemplo, propano-propeno na indústria química, uma separação muito difícil, que gasta um bocado de energia. Se você quiser fazer, por exemplo, por destilação, você pode engenheirar um material para criar uma membrana que favoreça essa separação e ela possa ser feita com um gasto energético menor. E dois temas assim, mais diretamente voltados para a recuperação de energia, um deles que eu trabalho ocasionalmente, é a parte de integração energética de processos, mais especificamente sobre um assunto chamado targeting, que é você determinar de antemão, antes de fazer o projeto detalhado da sua rede de recuperação de energia, uma rede de trocadores de calor, antes de você fazer o projeto detalhado, determinar qual é a quantidade mínima de utilidade quente, qual é a utilidade mínima de utilidade fria, de resfriamento que você vai necessitar para realizar as tarefas que são necessárias, o resfriamento externo e o aquecimento externo. Então, em que isso já existe como técnica lá desde a década de 60, se fala nisso, na década de 70, meados da década de 70, houve um grande avanço com o que chama tecnologia PINT, que hoje em dia é assunto em muitos cursos de graduação, mas o que eu fiz com colaboração de várias pessoas foi como se modifica a tecnologia PINT se você fizer o cálculo das propriedades termodinâmicas de forma mais rigorosa. A tecnologia PINT tradicional, várias hipóteses simplificadoras são feitas para que a conta seja fácil, você pode fazer até na mão ou no Excel, mas o que acontece, como isso se modifica se você calcular as propriedades termodinâmicas de maneira rigorosa. Então, isso é um trabalho, uma linha que ocasionalmente eu visito, não é o que eu faço todos os dias, mas tem aí pelo menos 3 trabalhos publicados, e é uma coisa que eu gostei de fazer, porque eu achei que foi um negócio legal e diferente. E um último assunto que eu queria mencionar, eu estou trabalhando atualmente, orientando uma linha de teses de alunos da Texas A&M no Catar, na parte de recuperação de energia em processos de dessalinização de água do mar. Tal como energia é um dos grandes problemas da humanidade, o outro que no Brasil a gente não sente tanto, exceto, por exemplo, talvez na região Nordeste, onde há seca, mas em muitas partes do mundo, países inteiros têm uma escassez tremenda de água. O Catar, por exemplo, não tem nenhuma superfície de água doce, natural de água doce. É um deserto completo. Então, esses países têm plantas de dessalinização de água do mar. Dessalinizar a água do mar gasta um bocado de energia e uma das formas de recuperar parte da energia que é gasta nesse processo, você pode reaproveitar a energia fazendo um processo de mistura controlada. O que é isso? Você tem, por exemplo,
uma planta de dessalinização, você vai tirar água potável, sobra uma água, uma salmoura, uma água mais concentrada em sal, uma água de salinidade elevada. O que você faz com essa água? Normalmente você vai pegar essa água e vai mandar de volta, no caso lá, para o Golfo Pérsico. E aí daí você não extrai energia nenhuma. Mas é possível engenheirar um sistema em que você consiga recuperar parte da energia controlando o processo de mistura entre a água salgada, a água muito salgada, essa salmoura, e a água do mar. Então, você pode pensar assim, para separar, eu gasto energia. Ao misturar, é o processo inverso, eu posso recuperar uma parte dessa energia. Você não recupera tudo, senão era ótimo, mas a natureza não quer que seja assim, então, mas você consegue recuperar uma parte. Quando a água salgada retorna, na mistura... Na verdade, você usa uma membrana nesse processo. Então, deixa eu pegar aqui deixa eu pegar uma máscara aqui uma máscara de Covid, e usar aqui. Vamos pensar que essa aqui é a minha membrana. Aqui por cima passa água altamente salina. Professor, e aqui por... sim? O senhor não ligou a câmera. Opa. Um minutinho. Que aí o senhor vai poder mostrar. Ué? Eu liguei sim. Ah, tá. Tá ligado? É que eu... Tá, pode continuar então, professor. Desculpa. Tá bom. Tá bom. Então vamos lá. Vamos pensar que essa é minha máscara de Covid aqui, né? Esse lado aqui é azul, né? Ele vai... Aqui por cima está passando... nesse sentido está passando água salina, muito salina, e ela passa, a gente bombeia e faz ela passar aí, tipo, 30 atmosferas. A pressão de bombeamento, 30. Então, aqui a água salgada a 30 atmosferas. Em sentido contrário, vem a água do mar, que nesse caso aqui é uma água mais diluída, e ela passa a pressão atmosférica, praticamente pressão atmosférica. Por diferença de pressão osmótica, o que acontece? A água atravessa a membrana, o sal não atravessa, mas a água atravessa. Então, por diferença de pressão osmótica, a água vai passar do lado inferior para o lado superior. Então, qual é o resultado disso aqui? Agora eu tenho uma vazão maior da minha solução concentrada. Minha solução concentrada está bom, ela ficou um pouco mais diluída, mas agora eu tenho uma vazão maior e na pressão de 30 atmosferas. Isso é como se eu tivesse pegado a água, que estava a 1 atmosfera, e fizesse com que ela subisse 300 metros. 300 metros de altura dá uma diferença de pressão de 30 atmosferas. É como se eu tivesse criado uma queda d'água artificial de 300 metros. E agora eu posso passar por uma turbina tipo uma turbina de hidrelétrica, e gerar energia elétrica. Então, esse é um processo muito engenhoso, muito interessante. Não existe exploração comercial. Mais ou menos em 2010, a Noruega, a Statkraft, que é uma empresa norueguesa, uma estatal norueguesa, eles construíram uma planta de teste, uma planta de tamanho comercial, e no caso deles, para mistura da água de um rio com a água do mar. Essa diferença de salinidade de água do rio e água do mar é insuficiente para que o processo seja comercial. Eles operaram essa planta por uns poucos anos, não sei, 2, 3, por aí, não me lembro muito bem, e essa planta fechou, porque a diferença de salinidade, a energia gerada não era muito, porque a diferença de salinidade era pequena. No caso do Catar, o que nós estamos estudando é a mistura, não é nem a salmoura. Eu dei o exemplo da dessalinização, que é uma possibilidade também, mas existe uma outra possibilidade que é chamada água de produção de petróleo. Essa é uma água extremamente salina, então misturar a água de produção do petróleo com a água do mar é o que nós estamos realmente estudando, a salmoura também,
mas parece que vai ser mais interessante com isso. Então, esse é o que nós fizemos nesse caso, foi desenvolver um simulador de processos, em que nós temos calculamos as bombas, a potência na turbina, as características da membrana, quanto que vai permear através da membrana, e estamos testando diferentes configurações. Agora estamos programando a parte de avaliação econômica do processo, as correlações de custo de equipamento, custos operacionais, etc. E esse é um trabalho que, assim, interessante, que tem uma potencial aplicação para uma região do mundo que carece enormemente de água. Então, resumindo a história, né, eu falei a beça, resumindo a história, eu tenho trabalhado muito com a parte de petróleo e gás e muito menos com a parte de energias renováveis. Sim, que é o tema da aula de hoje, né, que eu falei sobre as duas energias, e ouvindo o senhor falar sobre as pesquisas, né, a gente fica bastante animado, né, para o senhor vir novamente participar daqui de atividades junto com o nosso programa. É muito interessante, né? E eu ia lhe perguntar, o senhor perguntou assim sobre se tinha engenheiros químicos aqui no nosso programa, né? O programa é interdisciplinar, nós temos diversas formações, né? Temos, sim, que eu me lembro agora, é um engenheiro químico nós temos atualmente. Uhum. Eu posso estar, porque são muitos alunos, né? Mas temos muitos engenheiros de energias também, temos administradores, arquitetos, então um público bastante diverso. E com relação à área interdisciplinar, né, o que o senhor acha? Eu acho que a mistura aqui de competências que você mencionou agora há pouco, né, esse espectro amplo, ele cria, ao mesmo tempo, na minha opinião, algumas dificuldades, mas ele cria também várias oportunidades. Entre, vamos dizer, as oportunidades são inúmeras, porque, por exemplo, agora eu morando no Paraguai e trabalhando numa universidade chamada Universidade Paraguaia Alemana, e eu trabalho num curso de engenharia industrial, né? Não é um curso de engenharia química, é um curso de engenharia industrial que, de alguma maneira, é um grupo também multidisciplinar, interdisciplinar. Meus colegas, não há um engenheiro, há uma colega que é professora, que é engenheira química, mas há engenheiros elétricos, mecânicos, engenheiros de computação. Então, a gente acaba tendo que conversar, e com muito prazer, conversando com profissionais de competências diferentes, e acabam surgindo ideias interessantes, ou coisas que eu nunca tinha pensado em fazer. Por exemplo, agora, uma aluna de projeto final me procurou, falou: professor, eu quero fazer um projeto sobre produção de tulipas no Paraguai. Eu falei: esse negócio é louco, porque tulipa é um lugar de frio, né? É uma planta de frio. Como você vai fazer isso aqui? Aí, bom, a gente começou a estudar o assunto, e estamos apenas começando, mas aí eu convidei para fazer parte desse grupo, né, um colega da universidade, que ele é especialista na parte de irrigação e na parte de agricultura. Então, eu agora, por exemplo, com toda essa bagagem que eu tenho aí de anos e anos trabalhando com petróleo e gás natural, estou me metendo em um projeto que tem a ver com a produção de flores, uma produção de uma flor de clima frio em um clima tropical. E o que isso tem a ver com engenharia? Tem um monte, porque, em primeiro lugar, tem um problema de refrigeração, um problema de determinar a sazonalidade, o problema de calcular a refrigeração necessária para você conseguir fazer alguma coisa, toda a parte de automação das atividades, dosificação, irrigação automática, um mundo de coisas de engenharia. Então, isso é só para dar um exemplo que não tem direto, até tem a ver com a energia, porque
uma parte, talvez o que vai definir se isso seria um projeto possível ou não, é a quantidade de energia que você gasta para refrigerar, né? Mas dá uma ideia do tipo da riqueza de atividades que podem surgir quando você mistura pessoas de competências diferentes. Surgem oportunidades de aprendizado enormes. Então, eu acho que para os alunos e para os professores também, né, são oportunidades excelentes que vão surgir ao longo aí do caminho, tenho certeza disso. E, assim, isso é o que eu vejo, principalmente como oportunidades, vejo enormes. E, outro dia eu estava assistindo uma palestra sobre arquitetura, aqui, no nosso ciclo de palestras, uma arquiteta que está projetando edifícios aqui em Assunção, e ela faz parte de uma comunidade de arquitetos, engenheiros internacionais, que fazem projetos, digamos, ecologicamente corretos. E aí, assim, você conversa com a arquiteta e a preocupação que ela tem com os detalhes de energia na construção são fantásticos. O ângulo de incidência solar, o isolamento térmico na parede lateral é diferente do isolamento térmico na parte superior do edifício. Um nível de sofisticação altíssimo. E é uma arquiteta, mas ela está pensando todas essas questões que têm a ver com economia de energia. E, de novo, é uma coisa que é inteiramente interdisciplinar e riquíssima. As dificuldades que eu vejo, eu falei que havia oportunidade, mencionei algumas dificuldades que eu vejo são, ao ter um grupo tão, vamos dizer, de competências básicas ou com competências de graduação diferentes, que você tem que trazer as pessoas para conversar com uma base comum, pode ser algum desafio, porque o arquiteto vai saber muito, talvez, sobre, vamos dizer, como projetar um ambiente, coisa que, para falar de alguma pessoa, de uma especialidade que eu conheço, o engenheiro químico não vai saber desse assunto, mas talvez o engenheiro químico vai saber muito mais de termodinâmica do que um arquiteto vai saber, de maneira geral, né? Evidentemente, há exceções. São algumas das dificuldades que eu vejo, mas eu vejo muito mais oportunidades do que dificuldades. Muito agradeço assim, as suas palavras motivadoras, né, para os alunos. E, inclusive, eles tiveram agora uma lista de termodinâmica para fazer na semana passada. Né? E eles acharam um horror, assim, mas agora, pelo menos um pouquinho, né, eles sabem para fazer essa conversa, esse meio campo, né, com as outras áreas. E esse desafio que o senhor falou, realmente, a tendência é a gente querer sempre puxar as coisas para a nossa área. Né? Eu até, quando eu fiz a lista de termodinâmica, eu fiquei, não posso fazer eles serem engenheiro químico, tem que pegar umas coisas mais gerais. Né? Mas é exatamente essa dificuldade que eles vão desenvolver, né, essa capacidade, e isso vai tornar, vai fazer com que eles sejam profissionais diferenciados, né, eu acredito nisso. Eu estou de acordo. A gente, quando é desafiado, isso a gente, quando à medida que vai dando aula, a gente vai vendo isso. Quando as pessoas são desafiadas, elas respondem, de maneira geral, elas respondem, às vezes respondem mal, zangam com a gente, mas se a gente conseguir administrar isso, em geral, elas respondem no bom sentido de tentar se aprimorar, tentar aprender, fazer projetos. Assim, se a pessoa tiver motivação, vai adiante. É isso que eu falo. As dificuldades. Eu falo isso para os meus alunos, quando eles perguntam se a prova vai ser difícil, eu sempre falo assim, tem que ter uma questão difícil para honrar a inteligência de vocês. Né? Pelo menos umas 2 ou 3 difíceis. Para fazer o estalo, né? E, professor, o senhor falou já bastante sobre a interdisciplinaridade. Na área de energia, né, eu acho que isso é bastante incidente, né? A gente tem
precisa realmente, na área da energia, ser um profissional interdisciplinar. Aí na indústria do petróleo, que o senhor trabalha, também ocorre isso, né? Profissionais de diversas áreas, né? Certamente, certamente. Só para dar um outro exemplo, eu mencionei agora há pouco que eu estou co-orientando um aluno que é da Petrobras. E o problema que ele trouxe, que ele sugeriu o problema, é que os geólogos, quando trabalham, quando tiram amostras, eles veem que há certos cristais que contêm petróleo lá dentro. O petróleo está aprisionado dentro do cristal. E aí, eles pegam esse cristal e aquecem, resfriam e veem o que acontece com o fluido dentro desse cristal. E eles querem saber, né, os geólogos têm lá uma forma de interpretar o resultado desses testes para inferir a origem daquele petróleo. Então, o que nós estamos fazendo? Nós não sabemos nada de geologia, mas, exceto que o geólogo da Petrobras nos explicou, mas nós estamos fazendo os cálculos de equilíbrio termodinâmico, equilíbrio de fases, daquele pequeno material que está aprisionado dentro de uma rocha. Então, novamente, é um tipo de, mesmo na indústria do petróleo, você veja, esse é um trabalho que nunca ia sair nem da cabeça do orientador principal, que é o professor Frederico Tavares, nem da minha, nem sabia que esse problema existia, para dizer a verdade. O aluno que trouxe esse problema porque ele trabalha com geólogos, então você vê que a junção do conhecimento do geólogo com a junção do conhecimento do engenheiro químico está saindo, a gente não terminou ainda, mas estão saindo resultados muito interessantes. A gente aprendeu muito e conseguimos fazer coisas que no início a gente julgava que não dá para fazer. A gente julgava que era impossível fazer o que o geólogo queria. A gente meio que continua achando, mas a gente chegou bem perto do que ele queria, né, quando a gente achou que não ia conseguir fazer nada daquilo. Então é um aprendizado e provocado outra vez por uma junção aí de competências, no caso de geólogos com engenheiros químicos. Muito interessante, muito legal, professor. E o senhor diria assim, as ciências centrais ali do nosso mestre, doutor em energia, a gente poderia começar com a termodinâmica e mais algumas ciências centrais. As perguntas, né, para o pessoal que está assistindo, elas foram meio que combinadas antes, eu já tinha mais ou menos uma lista das perguntas, e agora há pouco, de manhã, eu estava organizando as ideias, e está escondido aqui o meu laptop, eu vendo as minhas anotações. Então, claro, talvez até por vício profissional, a que eu botei no topo da minha lista foi a termodinâmica. Eu acho que, para quem quer falar de energia, a termodinâmica é muito importante, porque a termodinâmica é a ciência das transformações energéticas, que estuda as transformações energéticas. Eu peguei aí, talvez a última meia hora da aula do professor Leonardo, estava assistindo também, e ele mencionou em algum momento que, mas no final, que mais ou menos 2/3 da energia que nós obtemos de um combustível, vamos dizer, um combustível fóssil, apenas 2/3 são dissipados sob forma de calor, e 1/3 da energia que nós obtivemos pela queima que se transforma, de fato, em energia elétrica ou energia mecânica. E isso é uma consequência imediata da segunda lei da termodinâmica. Isso aí, se você pegar, digamos, a eficiência de uma máquina de Carnot, né, que é a máquina
térmica mais eficiente possível e colocar o nível de temperatura típica do ambiente e o nível de temperatura na queima de um combustível em uma turbina ou em um forno, você vai ver que dá mais ou menos 1/3. A fórmula só depende das temperaturas, não precisamos discutir a fórmula, mas vai dar aproximadamente 1/3. Se você pegar um carro a gasolina, é na faixa de 25%. Se pegar um carro a diesel, né, todo mundo fala mal a beça do motor diesel, o motor diesel é mais eficiente energeticamente do que o motor a gasolina, vai ser na faixa de 30 e poucos por cento, aproximando desse 1/3 que a gente mencionou. Então, isso é, para você para entender esse fato, né, para ter percepção desse fato, é preciso ter algum nível de entendimento de termodinâmica. Um outro exemplo disso, da importância, quando você quer comparar alternativas, eu digo assim, eu vou gastar, para fazer isso aqui, eu vou gastar 100 joules de potência mecânica, bombeamento, vamos dizer assim. E para fazer isso aqui com energia térmica, eu vou gastar, sei lá, vamos dizer, 150. Aí, assim, bom, com energia com a bomba, eu vou gastar 100. Se eu vou fazer com calor, eu vou gastar 150. 100 é menor do que 150, a bomba, o processo que usa a bomba é melhor, é mais eficiente. Só que a bomba é energia mecânica. Para você gerar 100 de energia mecânica, esse 100 aí é só 1/3 daquilo que você gastou. Então, você precisa gastar, na verdade, você está gastando 300 do combustível para fazer o processo mecânico, porque 2/3 da energia você vai perder, vai ser dissipada como calor. Então, agora, você não está comparando 100 com 150, você está comparando 150 com 300. Então, eu dei um exemplo exagerado, mas essa percepção é importante, que comparar energias não é simplesmente, o valor de face da energia. Você tem que perceber que diferentes tipos de energia correspondem a quantidades queimadas. Se você quiser transformar, pensar assim, quanto que eu preciso queimar de combustível? Bom, se é só calor, é basicamente aquilo ali, aquela quantidade de energia. Se é trabalho mecânico, potência mecânica, potência elétrica, fundamentalmente você tem que pensar que você vai multiplicar por 3. Uma coisa muito bacana que eu também estava vendo o filme sobre o processo de fusão nuclear, né? A temperatura que se alcança no processo de fusão nuclear é altíssima, de milhões de graus. E aí a eficiência termodinâmica nesse processo, a eficiência teórica, é quase de 100%, porque a diferença, a temperatura ambiente é 300 Kelvin, aproximadamente, e você está a milhões de Kelvin. A eficiência termodinâmica é praticamente perfeita, coisa que você não consegue queimando óleo, combustível, carvão, biomassa. A eficiência é muito baixa. Nossa, e será que a gente vai conseguir, professor, chegar no reator de fusão? Olha, o pessoal que trabalha com isso, né? Não sei se é o pessoal que trabalha com isso ou quem não trabalha com isso que implica com aqueles que trabalham com isso, que dizem que fusão nuclear é sempre a tecnologia que vai ser sensacional daqui a 50 anos. Quando, em 1960, ia ser 2010, mas aí em 2010, aí já empurraram para 2060. O seu vídeo aí dos chineses fala em 2050, empurra para daqui a 30 anos. Mas eu acho esse assunto absolutamente fascinante, eu não entendo nada disso, dos detalhes técnicos, mas eu acredito em fontes de energia que tenham alta densidade, ou seja, você tem uma pequena massa, você tem um monte de energia. Por isso que os combustíveis líquidos, gasolina, diesel, óleo combustível, tem esse papel preponderante nas nossas sociedades, e eu acho que ainda vai ter esse papel por muito tempo, porque é conveniente você encher o tanque em 3 minutos, você anda 5 horas com seu carro,
Então, porque ele tem densidade energética elevada. Uma pequena quantidade libera uma grande quantidade de energia. Com fusão nuclear, é isso a milésima potência, né? Uma grande quantidade de energia liberada pela fusão material. Os problemas de engenharia são incríveis, porque como você vai conter o plasma, que está a milhões de Kelvin, não há nenhum material na Terra que resista a essa temperatura. Todos os metais já fundiram há muito tempo. Campo magnético, né? Exatamente. Então, a contenção é por campo magnético. Então, são problemas de engenharia absolutamente fantásticos. Eu lamento, né? O vídeo comentou sobre os países que fazem parte desse consórcio internacional, né? Estão Estados Unidos, Japão, China, Índia, a Rússia, a Comunidade Europeia. Eu lamento que o Brasil não esteja representado nesse consórcio internacional. Mas tem umas pesquisas na USP, no Instituto de Física da USP. Eu não sabia. Eu acho que é muito importante ter gente trabalhando sobre isso, mesmo que a gente não faça parte do consórcio internacional. Seria melhor se fizesse, mas eu não sei por que não faz, não sei se é questão financeira, ou não deixaram a gente entrar, não sei a história, mas eu acho que é muito importante ter gente preocupada com isso e trabalhando com esse assunto no Brasil, pelo menos quando isso estiver mais perto de se tornar comercial, a gente já tem uma base de competência instalada no país para pelo menos entender esses detalhes de engenharia tão sofisticados que estão por trás desse tipo de operação. Eu estou assim, eu quero mais 50 anos, eu quero estar aqui ainda para ver esse reator funcionando. Eu acho que eu não vou estar, mas eu às vezes eu penso comigo mesmo, se eu estivesse começando e estivesse na área de física, não sei o quê, eu acho que eu gostaria de me dedicar a essa área, porque realmente isso, quando acontecer, será transformador, como você mencionou na sua aula, Leonardo. Vai ser energia barata, em grande quantidade. Isso vai ser uma mudança enorme. Vai para Marte. Professor, como o senhor foi parar no Catar? Eu fui parar no Catar porque eu estava nos Emirados Árabes. Aí, a pergunta mais interessante, talvez, é como é que eu fui parar nos Emirados Árabes. E foi uma questão pessoal, porque eu não tenho nenhum familiar árabe, antecedente árabe, mas mais ou menos nessa época que foi... Eu tenho filhos gêmeos, o menino e a menina nasceram em 2003, eles nasceram muito prematuros, nasceram aí na faixa de 1 quilo cada um. Eu conheci. Você conheceu. Né? Eles, hoje em dia, você não saberia, são garotos inteiramente normais no seu desenvolvimento, mas eles nasceram cada um com cerca de 1 quilo. E tiveram uma longa jornada no hospital no início, e isso foi inteiramente coberto pelo plano de saúde. Depois que saíram do hospital, começaram aqueles testes que tem que fazer de acompanhamento, porque a criança foi tão prematura, então tem que fazer exame auditivo, exame disso, exame daquilo, em médicos altamente especializados que não aceitavam nunca o meu plano de saúde. E aí eu falei, nossa, e minha esposa tinha uma bolsa de pós-doutorado, estava terminando, a gente projetou um pouco as finanças e falou, olha, vamos fazer alguma coisa temporariamente para reequilibrar as nossas finanças. E aí eu mandei aí meu currículo para a Universidade dos Emirados Árabes, mandei para outras aí, na Universidade dos Emirados Árabes me chamaram uma entrevista, fizeram uma proposta, nós hesitamos muito, assim, aquele negócio de você sair do que conhece para o mundo que nós não conhecíamos, mas resolvemos ir. Né? E ficamos 4 anos lá,
foi super divertido. O trabalho foi muito pesado, porque era uma carga de aula muito grande, mas conhecemos uma outra parte do mundo, uma outra cultura, foi muito legal. E apareceu, mais ou menos, aí em 2010, apareceu um anúncio para ir para a universidade, na Texas A&M, no Catar. É a filial dessa universidade, Texas A&M, que é uma grande universidade nos Estados Unidos, e ela tem uma filial no Catar. Tinha um anúncio para lá, eu mandei, me chamaram para uma entrevista, um tempo depois recebi a oferta, e aí fui. Aí fomos, nos mudamos para o Catar, e foi assim que a gente passou, a minha família passou 7 anos no Oriente Médio, e eu ainda fiquei 4 anos a mais lá, no total de 11 anos. Nos últimos 4 eu morei sozinho, mas aí em 2017 eu voltei para a América do Sul. Não voltei para o Brasil, porque minha esposa é argentina, ela tem dupla nacionalidade, Argentina e Paraguai. Nós passamos um tempo na Argentina e desde fevereiro nós estamos aqui no Paraguai. Que legal. E a gente falou na aula ali sobre as energias, né, renováveis, que agora estão em destaque, né? E o que o senhor diria sobre o futuro, assim, da energia na América Latina e no mundo, né? De uma forma geral? O senhor acha que essa matriz aí de renováveis, isso aí vai, né, acelerar, vai se concretizar? Eu acho que vai. Eu acho 2 coisas. Uma, eu acho que vai acelerar, e já se acelerou muito, né? Na Europa tem vários campos de energia eólica. Estava assistindo alguns programas outro dia aqui no YouTube sobre os programas de energia eólica. Os problemas operacionais, que você mencionou alguns deles na sua apresentação também, parece que parece que é tão fácil quanto botar um catavento de criança, mas tem problemas de engenharia tremendos ali, desgaste das turbinas, perdão, das pás das turbinas, que eles não antecipavam, está vendo na ponta da turbina, pela velocidade com que gira, parece que está girando devagar, mas chega a 300 km por hora na ponta da turbina, então a erosão é grande pelas partículas que tem na atmosfera, vários problemas assim, muito interessantes de engenharia, mas isso veio para ficar, é parte da realidade na Europa, a parte de energia solar também, eu acho que tá vindo para ficar. Você mencionou uma crítica que um professor fez em relação à baixa densidade, né? Isso. Que é mais ou menos eu concordo com essa crítica, no sentido de que você, claro, depende do local do mundo, se está nublado, se não está nublado, mas o número redondo é mais ou menos 300 watts por metro quadrado quando tem sol. E isso, assim, quando está nublado é menos. Isso não é tanto, não é tanta área assim, você tem o painel que suja, não sei o quê. Tem vários problemas operacionais, como em tudo na vida, tem sempre, quando você começa a usar, começam a aparecer os problemas, mas isso também é uma coisa que veio para ficar. Você anda pelas cidades, você vê os painéis solares nas casas das pessoas, ou seja, só para água quente, ou para geração de energia elétrica. A legislação está mudando nos países para aceitar essa compra e venda de energia elétrica do grid, os grids são inteligentes, e eu não tenho dúvida de que isso veio para ficar. Ao mesmo tempo, eu acho que petróleo e gás ainda vão estar conosco por um bom tempo, porque tem, para transporte, principalmente, na minha opinião, é de uma conveniência muito grande essa coisa de você sair com seu carro e levar um tempão para carregar a sua energia elétrica. Isso, para mim, que faço sempre viagens longas de onde eu estou. No momento não posso fazer,
por causa da pandemia, mas eu faço viagem de 2.000 quilômetros. Se eu tiver que parar 2 horas, 3 horas para carregar meu carro, esquece, eu não vou comprar esse carro. Para mim não serve. Para outras pessoas que vão só ao trabalho e voltam, sim, faz sentido, mas como uma solução global, ainda, no meu juízo, ainda fica devendo o estado da tecnologia dos carros elétricos, por exemplo. Os híbridos, não, mas os elétricos puros, eu acho que, para mim, como consumidor, não serve. E para muita gente, não. Então, eu acho que as energias, sim, vieram para ficar. Mas, ao mesmo tempo, como eu comentei, o Brasil, se você pegar o Brasil, tem bacias enormes, a bacia de Campos, a bacia de Santos, esses são bens que dão uma flexibilidade estratégica enorme. A Argentina tem um campo que chama Campo de Vaca Muerta, que é no sul da Argentina, que é, se não me engano, o segundo maior campo de gás do mundo. Então, esses são, digamos, são bênçãos que caíram nesses países que não podem ser desprezadas. Né? Isso vai ser usado. Isso vai ser usado. Então, é isso. Eu não sou um estudioso da matriz energética, de fato, a minha opinião aqui é tão boa, meu palpite, né? Meu palpite aqui é tão bom quanto o de qualquer outra pessoa, porque, apesar de eu trabalho com termodinâmica em projetos específicos, mas raramente eu penso em nível sistêmico, em termos de tendência da matriz energética. Mas quanto aos renováveis, eles vieram para ficar, já estão aí, já são realidade em muitos países, e é um caminho, digamos, sem volta, e felizmente que é um caminho sem volta, porque a humanidade tem que, se não for para os próximos 50 anos, mas nos próximos 500 anos, certamente vai ser, a gente tem que ter formas de manter a sociedade funcionando, e se a gente quiser pensar, talvez não na nossa geração, na geração dos nossos filhos ou dos nossos netos, que talvez ainda peguem aí um bocado de petróleo, mas se você pensar mais adiante, outras formas de energia vão ter que ser adotadas, né? Essa é uma fase da história da humanidade que vai passar, como tantas outras passaram. E tem a frase clássica que o pessoal fala que a idade da pedra não terminou por falta de pedra, terminou porque as tecnologias avançaram. Então, a idade do petróleo talvez não acabe pela falta de petróleo, mas sim pelo fato de que outras energias se tornaram tão competitivas ou melhores do que os derivados de petróleo para as suas respectivas aplicações. Eu adorei isso, tá? Da idade da pedra, professor. Mas então o segredo seria a diversificação, né? Até chegar ao reator de fusão. Sim, eu acho que, quer dizer, a diversificação ela já existe, né? Ela já existe, porque se você pegar países como Brasil, Paraguai, Argentina, nós temos, esses 3 países têm uma considerável fração da sua matriz energética suprida pela energia hidroelétrica, que também o potencial já está se esgotando, mas o potencial que existia foi devidamente explorado e, por coincidência, eu estava lendo outro dia essa semana, estava lendo sobre Itaipu. Itaipu foi inaugurada em maio de 1984, ou seja, está em operação há 36 anos. E é uma obra que vai ficar ainda por muito tempo, né, gerando energia por muitos e muitos anos ainda, como as demais centrais hidrelétricas. Então, esse é um tipo de solução que foi possível no nosso contexto, no contexto dos países que detêm uma grande quantidade de água, uma topografia favorável, e que não existe em outros locais. Se você for para a Holanda, que é um país plano e abaixo do nível do mar, isso não existe. Essa possibilidade não existe em vários outros locais do mundo, mas existe aqui, né, na nossa região.
Outra coisa que eu vejo como favorável, do ponto de vista geográfico, nós estamos uma posição uma posição favorável em relação à energia solar. Nós estamos na região tropical, o nível de insolação é muito mais alto do que na Alemanha. Na Alemanha existe um grande programa para energia solar, mas se você pegar a incidência solar na Alemanha e a incidência solar em Manaus, é covardia, né, comparar uma com a outra. Então, a gente tem aí várias vantagens competitivas em relação a possibilidades de energia, a utilização de energia renovável, e eu acho que, digamos, programas como o programa de vocês, de energia, sustentabilidade, tem um papel muito importante a cumprir, né, porque eu acho que tem, voltando à questão das disciplinas, né, a que eu tinha colocado como topo da minha lista tinha sido termodinâmica, mas eu acho também que quem vai trabalhar em uma área como essa de energia, sustentabilidade, precisa ter uma noção bastante boa de avaliação econômica de projetos e de processos, estudo de alternativas, uma boa base da economia, porque, em última análise, o que comanda, o que vai ser implementado, exceto no caso de alguma decisão estratégica para a qual o dinheiro não importa, né? Você é como o Japão, que quer plantar arroz porque quer ter segurança alimentar. Então, eu nunca esqueci disso, descendo de avião em Tóquio, no aeroporto de Narita, passando por campos de arroz, pertinho de Tóquio. O preço da terra caríssimo, mas não tem nada a ver com preço, tem a ver com segurança alimentar. E, às vezes, você quer fazer alguma coisa por segurança, o preço não importa. Mas, para o que preço importa, é preciso saber avaliar o custo. E isso eu acho que é um elemento importante que quem trabalha na área de energia, de sustentabilidade, precisa ter um bom entendimento. Uma análise econômica, realmente. Tudo acaba ali, né? Tudo acaba na econômica. Professor, então, eu queria deixar os meninos fazerem perguntas, né? E alguns deles até colocaram lá no início, mas eu tinha uma última perguntinha aqui. Que conselho o senhor daria para eles, esses mestrandos e doutorandos que estão iniciando a carreira acadêmica? O que eles precisam saber e especializar no contexto atual e futuro? Alguma coisa o senhor já falou, a parte econômica, né? E teria mais alguma que o senhor gostaria de mencionar? Sim. Bom, eu fiz uma listinha aqui. Essa foi uma questão que eu pensei e fiz minha listinha. E aí, a primeira coisa que eu ia dizer é que você nunca deve se esquecer de que você, que está cursando na UNILA, que esse curso é gratuito para você, mas, na verdade, ele não é gratuito. Alguém está pagando esse curso, e quem está pagando são todos os brasileiros que trabalham e pagam impostos. Então, isso é uma coisa que quem estuda em uma universidade pública, que foi o meu caso, a gente nunca deve esquecer disso. Isso não quer dizer que você tenha que trabalhar de graça, que você nunca vai poder sair do Brasil, não é esse ponto, mas lembre-se sempre dessa responsabilidade social, você está carregando a bandeira, você está aprendendo para melhorar a sua condição pessoal por conta de um esforço coletivo de toda uma sociedade. Isso é importante para caramba, nunca perder isso de vista. Do ponto de vista de trabalho, às vezes a gente tem sortes incríveis na vida e as oportunidades caem, mas em geral não é assim. Para a maior parte de nós, essas oportunidades não caem do céu, elas vêm de trabalhar de maneira séria e sistemática, e isso é o que eu acho que é o motor do sucesso duradouro. Trabalhar de forma ética, trabalhar de forma séria e
com disciplina no sentido de ser com constância, tentar aprender alguma coisa nova todo dia, porque a gente nunca para de aprender, né? Eu tenho 62 anos e estou aprendendo agora sobre cultivo de tulipas, coisa que eu detesto jardinagem. Eu sempre falava para minha esposa, no dia que você me vir pegar uma pá e plantar uma flor no jardim, você pode saber que agora é hora de eu botar o pijama, que eu não vou fazer mais nada, que eu não gosto disso. Mas agora estou fazendo, não estou plantando, mas estou pensando sobre como plantar. Então a gente aprende, vai mudando, essa metamorfose tem que ser constante, tem que estar aberto a novas experiências. Uma outra coisa que eu recomendo principalmente para quem, digamos, está terminando a sua carreira e, digamos, vai terminar o mestrado, vai terminar o doutorado, talvez principalmente para aqueles que vão terminar o doutorado, é procurar um mentor, né? Isso era uma coisa que eu não tive, mas mais adiante eu fui um mentor para um colega na Texas A&M. E o que faz o mentor? O mentor não vai dizer o que você vai fazer, mas é uma pessoa que você admira, em quem você confia, e pode te orientar na carreira. Às vezes, quando você, digamos, entra numa empresa nova, ou entra em uma universidade como professor, aquilo é todo um mundo inteiramente diferente daquilo que você fez como aluno de doutorado. Normalmente você é treinado para fazer pesquisa. Quando você vira professor, por exemplo, você agora tem que enfrentar uma sala de aula e falar para um monte de gente que você não conhece. E isso leva um certo tempo para aprender a se posicionar e conversar com pessoas, ter até mesmo que chamam essa figura, né, um mentor, pessoa com que você conversa frequentemente, que vai te acompanhar. Os mentores gostam disso e é muito útil para quem é jovem, quem está começando. Então, essa é uma coisa que no Brasil não existe a tradição de fazer isso, nos Estados Unidos existe essa tradição, e eu acho que é uma coisa muito útil e muito bacana. Tenho mais duas coisas que eu queria comentar. Em relação também, esse próximo, a mensagem é, digamos, para todos, mas ela se encaixa melhor, talvez, no caso dos alunos de doutorado. A minha sugestão, ou a minha recomendação é que, ao longo do doutorado, à medida em que você tenha resultados, tente publicar os seus resultados em revistas de boa reputação. Às vezes, para cumprir um requisito de um programa, vai para qualquer revista. E numa emergência, se tiver que ser assim, que seja assim. Mas, por que eu recomendo isso? Porque quando você manda para uma revista, é quando você realmente tem noção se o seu trabalho está no nível daquilo que se espera internacionalmente. Os congressos são importantes para conhecer as pessoas, para mostrar o trabalho, sim, é verdade, eles são eventos importantes, mas o crivo mais forte, mais rigoroso, é a publicação em revista. Dá trabalho? Dá. Dá frustração? Às vezes dá, porque o trabalho é rejeitado, às vezes de forma injusta. A gente sempre pensa, puxa, mas que injustiça. Depois você lê, às vezes foi injustiça mesmo, mas às vezes você lê e reflete, e você vê que aquele cara que leu o seu trabalho, ele percebeu coisas que nem você tinha percebido antes, e nesse processo a gente aprende muito e amadurece muito. Então, é uma experiência, às vezes, dolorosa, principalmente no início, até a gente aprender como se faz, mas é uma experiência, sobretudo, de aprendizado. Eu recomendo muito, e ela teve um papel muito importante para mim, como um indivíduo, como um amadurecimento intelectual. Então, eu recomendo e acho que isso os programas devem incentivar. Finalmente, o meu último conselho aqui é que, quando a oportunidade aparecer, né,
faça contato com pessoas de outras universidades, de outros estados, de outros países, e se a oportunidade e mais oportunidades aparecerem, vá a esses lugares, tente passar um tempo. Esse tempo pode ser 2 dias para conhecer, mas se puder ser 2 meses ou 1 ano para fazer um trabalho nesses locais, eu recomendo. Por quê? Em muitos países existe, e o exemplo clássico é os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se você fizer tese, por exemplo, não sei se você fizer tese no MIT, dificilmente, tese de doutorado no MIT, dificilmente você vai ser contratado pelo MIT. Eu não sei se é o caso exatamente do MIT, mas há instituições de alto prestígio que jamais contratam os seus próprios alunos de doutorado. Jamais. Exceto se, depois que eles terminarem o doutorado, eles fizeram uma carreira de 10 anos, 15 anos em outro local, e aí voltam. Por que isso? Porque na academia é muito importante essa ideia da interdisciplinaridade, você ser exposto a ideias diferentes. E uma das formas de ser exposto a ideias diferentes é estar em locais diferentes. Então, eu acho que, de novo, eu andei muito na minha carreira profissional, custei até os 28 anos para começar a sair, mas depois que eu saí, eu andei a beça. E isso ajuda a ter percepções diferentes do ponto de vista do saber coisas novas. Eu acho que é muito, muito bom, na medida em que a oportunidade se dê, e a oportunidade, às vezes, não é só a gente ficar esperando por ela, a gente tem que correr atrás para que uma oportunidade apareça, né? Então, às vezes, esse é um processo que tem que ser um processo ativo. Muito bem, professor. Muito obrigado. A sua palestra, nem parece que o tempo passou, né? Passou muito rápido o tempo, né? Porque a gente está adorando, né? Tanto eu quanto os alunos. E a gente tem assim, um espaço agora para os alunos fazerem algumas perguntas, né? O Douglas, ele fez uma pergunta aqui. Você gostaria de falar, Douglas, ou quer que eu leia para ti? Eu vou ler a pergunta do Douglas para o senhor, professor Marcelo. Ele queria fazer um comentário, ele queria dizer que ele vai trabalhar com estruturas metal-orgânicas, só que não para armazenamento, como o professor Marcelo disse, mas como compósito, com polímero em células a combustível. Ok, obrigado pelo comentário, Douglas, muito interessante. Eu não tenho experiência nessa aplicação específica que você vai fazer, mas todo esse assunto de estruturas metalorgânicas é absolutamente fascinante, tem várias coisas que podem ser feitas. O que eu fiz foi uma aplicação dentre muitas, e eu acho que você está de parabéns com a escolha do seu tema. Tem muita coisa bacana para fazer, tanto do ponto de vista experimental, quanto do ponto de vista de simulação molecular. Tudo e por tudo é um tema excelente. Estamos abertos a mais perguntas. O pessoal tinha feito lá no início e Douglas agradeceu ali, professor. Eu vi. Eu confesso que eu não segui o chat, eu estava... Mas o pessoal pode perguntar. Eu perdi. Se houver alguma pergunta aí do início, se você puder resgatar, se houver. Eu vou... Eu me lembro que quando o senhor falou o senhor falou ali, deu exemplo com a máscara, né? Alguns alunos perguntaram aqui. Tá. Eu estou vendo aqui um comentário, uma pergunta: qual é a vantagem e desvantagens da dessalinização de água do mar pelo processo convencional de destilação multiestágio e com membranas? Tá. A destilação multiestágios é
é a tecnologia usada na maior parte das unidades existentes no Oriente Médio, que é onde tem mais unidades desse tipo. As unidades mais novas que estão sendo construídas, em geral, elas usam membranas. A tecnologia de membranas evoluiu bastante, e esse é um caso em que digamos, a força motriz para fazer a separação por evaporação é calor, e no caso de membranas é energia mecânica, bombeamento, e é um caso em que a gente tem que pensar essa relação entre comparar energias de diferentes tipos. Mas o consenso hoje em dia, que o gasto energético nessas unidades de membrana é menor, e as plantas modernas, as novas plantas que estão sendo instaladas no Oriente Médio são... Interessante. Pessoal, fique à vontade de fazer mais perguntas, aproveitem, o professor Marcelo se disponibilizou. E você sabe que nós temos um evento, ano passado nós tivemos um evento do mestrado e do doutorado em energia, né? E todos os anos a gente quer fazer. A gente gostaria muito que o senhor viesse nesse evento. Quando tiver passado toda a situação atual, né? Uhum. O senhor venha nos visitar e para dar uma palestra assim, como essa de hoje. Será um prazer. Estou perto, né? 400 quilômetros aí. Bem mais perto que de Curitiba, né? É mais perto que de Curitiba, sem dúvida. Então, ali o Fabrício. Fabrício. Ele quer fazer uma pergunta. Fica à vontade, Fabrício, de escrever ou falar, tá? Tá, joia, professor. Boa tarde. Boa tarde, Fabrício. Professor Marcelo, muito obrigado pela palestra e participação. Nós estamos fazendo um movimento para trazer gás natural aqui para a região da Tríplice Fronteira, tá? E agora nós começamos a aproximação com governos do Paraguai e da Argentina, porque a ideia é ter um esforço trinacional para ter o gás natural com preço mercado, né? Porque existe aqui uma movimentação para precificar o gás natural, mas a gente quer que tenha um preço justo para a região, tá? E como o senhor está morando no Paraguai, eu queria saber do senhor, se o senhor tem alguma articulação já existente aí, que hoje o Paraguai não tem o gás natural, mas terá a partir dessas articulações que a gente está fazendo, tá? E o gás natural abre a cadeia do hidrogênio também, né? Permite que novos negócios prosperem, e nesse ambiente de pós-pandemia, é importante ter um energético desse que possa ajudar a gerar mais emprego e renda local, né? Então, eu queria depois pegar os contatos aí do senhor e a gente tentar articular aqui. Inclusive, estamos criando um grupo aqui de pesquisa na universidade voltado para isso, né? E eu já queria deixar o convite para que o senhor acompanhasse aqui esses desdobramentos e a gente pensasse de que maneira a gente pode colaborar, tá? Que a gente vai precisar de pesquisadores também no Paraguai, na Argentina, que tem interesse no assunto. Uhum. Obrigado. Muito obrigado, Fabrício, pela intervenção, muito obrigado pelo convite para participar, com prazer. Eu acho que essa é uma iniciativa muito interessante, como você mencionou, ela abre possibilidades de negócios, de vários tipos de negócios, abre essa possibilidade que você mencionou da economia da parte de hidrogênio. Assim, isso é uma coisa que a gente pode conversar depois offline aí, através do Léo, trocar o e-mail, etc. Eu aqui ainda estou muito novo no Paraguai para ter esses contatos todos, mas a universidade para a qual eu trabalho no Paraguai, que é a Universidade Paraguai Alemana, ela é uma iniciativa... Então, a Universidade Paraguai Alemana, ela é uma iniciativa da União Industrial Paraguaia. A União Industrial Paraguaia é a Fiesp no Brasil.
é o órgão dos empresários. Então, o órgão dos empresários que se associou com um grupo educacional alemão e fundaram essa universidade, a Universidade Paraguai Alemana. Então, existe uma integração muito grande entre a UPA, Universidade Paraguai Alemana, com a União Industrial, porque, no fundo, nós somos parte da União Industrial Paraguaia, então isso, digamos, agiliza e facilita os contatos. Então, à medida que a ideia avance, essa proximidade entre a universidade e a União Industrial Paraguaia certamente pode ajudar a descobrir as pessoas certas, que hoje eu não saberia dizer quem seriam, mas é um caminho para descobrir. Obrigado. O Fabrício é nosso doutorando, professor. Ele é social e trabalha com energia agora. Uhum. Obrigado, Fabrício, pela pergunta. Mais alguém? Obrigado, professor. De nada. Nossos alunos são tímidos, mas... São tímidos. Mas eles estão todos aqui, né? Então, professor, eu agradeço muito o senhor ter participado. Né? Foi um convite feito assim, né? Meio às pressas, né? Mas tivemos a sorte de ter dado certo, né? De senhor ter a disponibilidade. E nós acho que desculpe, parece que tinha uma pergunta, apareceu uma pergunta aqui no chat que eu não consegui ler ela por completo. O Maurício. O senhor consegue ler, professor? Leia para mim. Eu sou o homem do Zoom. Boa tarde, professor. Vivo ficando no Zoom. Google Meet eu me perco. Eu tenho uma lupa aqui para ver. Eu gostaria de saber qual a opinião do senhor sobre a política de no fracking adotada no Brasil e também como o biometano poderia explorar melhor a cadeia de gás natural em crescimento no país. É o Maurício Penteado, nosso aluno aqui também. Uhum. A questão do fracking é hiper interessante porque é uma tecnologia que permite a produção de petróleo, gás a partir de locais, de reservatórios onde antes não se conseguia explorar, porque exatamente está aprisionado em poros muito pequenos. Essa tecnologia libera. Eu acho que, quer dizer, existem reações apaixonadas em relação a essa questão. Em relação à contaminação do lençol freático, eu não sou um especialista em produção, deixa bem claro. Eu trabalho lá com a termodinâmica do negocinho dentro do poro, mas não um especialista em produção. Mas pelo que eu li, a questão, por exemplo, de contaminação de água, de lençóis freáticos pelos fluidos, essa é uma questão muito improvável, uma contaminação muito improvável. O que sim existe, cada vez mais evidência, é a possibilidade de pequenos tremores de terra como consequência dessas atividades. Olha, eu não tenho conhecimento de geologia suficiente para avaliar quão grave isso pode ser. A princípio, assim, a minha intuição é que isso é uma reação, proibir é uma reação exagerada. Para dizer a verdade, eu nem sabia, como não vivo no Brasil há muito tempo, eu nem sabia que estava proibido esse tipo de atividade no Brasil, mas se está proibido, como uma regra geral, eu acho que é uma atividade, é um exagero, pelo menos em regiões, digamos, pouco habitadas, onde dificilmente um tremor de terra vai ocasionar qualquer coisa grave, porque os tremores que eu tenho visto são, em geral, pequenos. Eu acho que é uma oportunidade perdida.
né, de explorar um recurso natural que eventualmente se tenha no país. Quanto ao biometano. Biometano aí, eu suponho que você esteja referindo a tipo de gestão anaeróbica. A tecnologia para fazer isso existe, acho que no fundo é preço. Por isso que eu falei da questão da análise econômica, porque várias dessas tecnologias, elas são, digamos, a curto prazo, elas não são competitivas, né, por questão de custo, ou, por exemplo, se você quiser extrair CO2, né, capturar CO2. Capturar CO2 é um processo intensivo em energia, porque se você pegar o gás de combustão, o CO2 é menos de 10%. Então, você quer obter CO2 em alta concentração, partindo no lugar onde ele é diluído. Então, a menos que exista uma obrigação legal para fazer isso, dificilmente isso vai ser feito por um incentivo, porque é vantajoso economicamente. De maneira geral, não é, a menos que a tecnologia evolua. Então, várias alternativas são tecnologicamente possíveis, a questão é sempre ver se ela é economicamente razoável dentro do contexto. Por isso que eu comentei que, junto com termodinâmica, é muito importante essa habilidade, esse conhecimento de avaliar processos, a avaliação econômica de processos, porque, em última análise, é isso que comanda as decisões, a menos que haja algum imperativo legal, em que, em vários casos, existe, inteiramente justificado, né, você não poder poluir o rio. Então, tem certas coisas, assim, por exemplo, a questão do aquecimento global, que as pessoas podem me matar, um troglodita, um dinossauro. Às vezes eu acho que existem reações exageradas a esse negócio. Eu confesso que eu não entendo. Marcelo, aqui, eu não entendo. Posso estar inteiramente errado e receber uma saraivada de bolacha aqui agora. Mas, se você vai aumentar a temperatura 2 graus, 2 graus é a diferença de temperatura entre Rio e São Paulo é mais do que 2 graus, na média do ano. E a vida em São Paulo e no Rio não é tão diferente assim. Então, às vezes, é um problema? O aquecimento global? Sim, é um problema, mas às vezes eu vejo certas reações que eu considero exageradas a esse problema. Eu posso entender a questão do CO2 muito mais do ponto de vista de um imperativo moral, né? Assim, eu não devo sujar meu meio ambiente, se eu chupo uma bala, eu não devo jogar um papel no chão, se eu queimo um combustível, eu não devo jogar CO2 no ar, porque ele não estava lá em primeiro lugar. Então, isso é um imperativo moral vamos dizer, de boa educação, né? Se eu sou educado, eu não jogo papel de bala no chão. Se eu sou educado, talvez eu não devo jogar CO2 no ar, e meu carro não deveria jogar CO2 no ar, né? Então, eu vejo isso como um imperativo moral e sim, eu não consigo comprar um carro hoje, quer dizer, comprar só o elétrico, mas que não me joga CO2 direto no ar. Sim. Obrigado. Nós temos aqui duas perguntas. O Douglas pergunta se o senhor acha a utilização de membranas para fazer produzir água limpa a partir de... Ele fala das membranas, né? Queria saber se o senhor acredita ser um mercado interessante. Ele fala do aquapolo de produção de águas de reuso por membranas. Né? Tá. E depois o Fabrício também fez uma pergunta. A economia, de maneira geral, no mundo inteiro, ela cada vez mais
a economia do mundo está aprendendo com a engenharia química, no sentido de que, num processo químico, você tem reciclo de tudo, né? Essa é a base, quando você começa a ensinar em um curso de engenharia química, cálculos de balanço de massa, de energia, depois que terminou as suas primeiras 3, 4, 5 aulas de coisa muito básica, você começa a discutir qual o efeito que reciclos têm nos balanços de massa, de energia dos processos. E os processos na indústria química, de maneira geral, operam com reciclos. Hoje em dia, né, essa, vamos dizer, iniciativa de escala relativamente pequena dentro de uma empresa, ela ganha contornos de políticas de Estado, políticas nacionais, e, às vezes, até mesmo sem política nenhuma, só pela oportunidade econômica que aparece, às vezes, para pessoas que têm grandes dificuldades econômicas, exemplo, catador de latinhas de alumínio, né? O Brasil e o Paraguai também, eu descobri há pouco tempo, são dos países que mais reciclam alumínio no mundo, né? Não existe, talvez, uma política de Estado, nem no Brasil, nem no Paraguai, para o reciclo de alumínio, simplesmente aparece como consequência do fato de que, sim, existe uma população muito carente nos dois países, e mais decorre de uma outra coisa, que a produção de alumínio gasta uma quantidade absurda de eletricidade, né? A produção de alumínio, ela é muito intensiva no uso de eletricidade, no uso de energia. Então, reciclar faz um bocado de sentido. No caso do reciclo, reuso de água, eu acho que faz bastante sentido, em especial em regiões onde existe carência. E, de novo, o que eu estava comentando agora há pouco, né, existe, para mim, essa questão do tipo imperativo moral, né, se você tem uma água de processo que está fora da especificação legal, fora do limite, é seu dever profissional, né, tratar essa água. E separações com membranas são muito eficientes para esse tipo de operação. Eu acho que existe um mercado para isso, não só no Brasil, no mundo inteiro. Se você tem interesse em trabalhar com isso, Douglas, eu acho que é um campo interessante. Cada vez mais eu vejo processos baseados em membranas sendo adotados. Eu acho que essa é uma tendência também que veio e vai ficar. E, do ponto de vista científico, tem desafios enormes, que é conseguir gerar membranas que tenham grande fluxo com grande seletividade. Normalmente, isso é muito difícil, às vezes, fazer, né? Você aumenta o fluxo, perde seletividade. Então, esse estudo, essa solução de compromisso entre bom fluxo e boa seletividade, dá origem a estudos muito interessantes. Muito obrigado, professor Marcelo. O Fabrício fez mais uma pergunta ali. Deixa eu aproveitando a pergunta do Maurício. O Fabrício me pergunta, aproveitando a pergunta do Maurício, o senhor avalia que o lobby dos biocombustíveis pode causar bloqueio tecnológico, impedindo o avanço de combustíveis tradicionais baratos e relativamente limpos, e até mesmo o surgimento de novos concorrentes renováveis? Sim, eu acredito que pode ser um empecilho. A produção de álcool, de biodiesel, é muito forte no Brasil, tem um papel importante do ponto de vista, eu não acho que seja inteiramente negativo, porque cumpre aquele papel estratégico que eu mencionei agora há pouco, né? Muita coisa é decidida pelo valor econômico, pela avaliação econômica, se dá lucro ou dá prejuízo, mas, tal como o arroz perto do aeroporto de Tóquio, numa terra caríssima, você plantar um produto barato, mas porque você quer ter segurança alimentar, você ter segurança energética, você ter
combustíveis para mover a sua frota no caso de uma emergência, poder fazer isso é muito importante. A verdade é que esses programas surgiram em um momento em que a produção de petróleo no Brasil era muito menor. Eu não me lembro exatamente de que ano que foi a descoberta da Bacia de Campos, que foi realmente uma coisa transformadora, mas o plano do álcool surgiu antes, né? Foi logo que teve a primeira, como reação às crises de petróleo dos anos 70. Eu me lembro relativamente bem disso, porque 73 foi a primeira crise do petróleo. Eu não estava na universidade, mas quando eu terminei a universidade, já se falava no pró-álcool e todas essas coisas. Bom, então, esses lobbies existem, certamente eles querem preservar os seus subsídios e os benefícios que eles recebem, e eu acho que a sociedade tem que pensar, eu não tenho a solução para isso, mas eu acho que a sociedade tem que avaliar se vale a pena pagar esse preço em função da segurança energética, levando em conta o fato de que hoje a situação é diferente, porque nós temos já identificados grandes campos de petróleo. A adição de uma certa quantidade de álcool à gasolina é necessária para aumentar a octanagem, você tem uma emissão mais limpa, mas eu já tenho... E, no caso da produção de álcool a partir de cana-de-açúcar, isso parece fazer mais sentido, porque a cana, quando você, digamos, colhe a cana, você obtém uma grande quantidade, você extrai o suco da cana nas moendas e você tem a grande quantidade de bagaço, a quantidade de bagaço que você gera é suficiente para mover o processo todinho, né, de tocar as moendas, tocar o processo de destilação, e ainda sobra bagaço no final da história. Então, você não... Agora, quando você usa outros materiais, eu não... às vezes, nesses eventos, a gente acaba dando palpite sobre coisas que, às vezes, não sabe tanto, né? Mas, no caso, por exemplo, do biodiesel, eu já não vejo tanta clareza nessa lógica, porque, em boa parte das plantas, o que você gera uma grande quantidade de biomassa e o que você usa é uma pequena quantidade da biomassa que você produziu para extrair dali o óleo diesel. Então, essa lógica não me convence muito. Posso estar enganado, mas não me convence muito. No caso do álcool, me parece mais evidente, em particular, eu tive a oportunidade no início da minha carreira, lá nos anos 80, fazer contas exatamente sobre isso, a eficiência energética das destilarias de álcool, e o resultado foi, das contas que eu fiz sob orientação do professor Rajagopal, lá do Rio de Janeiro, de que fazia sentido, né? Em outros processos, biodiesel, eu já não estou tão convencido assim. Existe um lobby enorme do biodiesel também, não estou tão convencido. Nós temos ali um comentário do Maurício. Diz, muito interessante a discussão, senhores Marcelo e Fabrício, mas, na minha opinião, biocombustíveis como biometano não têm o objetivo de concorrer com gás natural ou diesel, mas cumprir o papel complementar e aumentar a oferta no interior do país, principalmente de uma forma limpa e competitiva. Maurício, obrigado pelo seu comentário. Isso eu acho que se junta bem com um comentário que o professor Leonardo fez agora há pouco, né, em relação a soluções regionais. E eu acredito piamente nisso, né, que existem vocações regionais que, naturalmente, você digamos, satisfaz uma demanda com uma solução regional. Eu acho que isso é inteiramente
razoável, eu acho que isso é correto, abre oportunidades em diferentes locais do país, e você tem enorme razão. Se eu tenho, por exemplo, uma fazenda lá no meio do Pantanal do Mato Grosso, em um determinado momento a minha família teve, que sentido tem você botar um tanque de GLP dentro de um avião, porque não se chegava lá por terra, em boa parte do ano, você botar dentro do avião um tanque de GLP para cozinhar. Na minha visão, faz muito pouco sentido. Então, a solução energética, numa situação como essa, de uma unidade, numa pequena comunidade rural, numa pequena comunidade urbana, longe dos grandes centros, essas soluções têm enorme valor. Eu concordo inteiramente com você. Obrigado, Maurício, pela consideração. Professora, então estamos aqui adiantados da hora, né? A palestra, eu acho que poderia ir até a noite, continuar falando, né? Eu agradeço muito a sua participação, foi uma honra tê-lo aqui conosco mais uma vez. Espero que a gente possa, né, alinhar as nossas relações junto com o programa de energia no futuro, né, que o senhor nos dê oportunidade com a sua presença por mais vezes aqui em palestras aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Leonardo, o convite, muito amável, essa oportunidade de falar para você, mas sobretudo para os seus alunos. Obrigado pela presença de todos, pelas perguntas, pelos comentários. Eu acho que eu gostei muito de participar, foi muito bacana. E, sim, eu espero que, estando tão próximo geograficamente e existe um enorme interesse da universidade onde eu estou de se expandir em termos de colaborações com outras instituições, participação em projetos de pesquisa. Eu acho que quando as oportunidades aí se encaixarem, a gente vai poder fazer várias coisas juntos aí. Eu tenho esperança que isso vai acontecer e faço votos para que aconteça. Tá, muito obrigado, professor Marcelo.